Atos 1, 3 e Atos 11, 19. A palavra do Senhor diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegando a fama destas coisas, chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Bernabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Bernabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre a igreja missionária. Muitas pessoas talvez possam perguntar a você: sua igreja é missionária? Ou você talvez já tenha se perguntado: será que nós somos uma igreja missionária? Ou como é ser uma igreja missionária? E a primeira resposta que a maioria das pessoas vai dizer: sim, nossa igreja Evangélica Vida é uma igreja missionária. Por quê? Porque ela tem missionários. E isso está certo, isso é uma verdade, mas não é uma verdade completa. Porque uma igreja missionária não é somente uma igreja que tem missionários. Uma igreja missionária é quando cada um dos membros dessa igreja está involucrados pessoalmente na obra missionária. Isso não quer dizer que todos vocês ou todas as pessoas da igreja são pessoas que vão para diferentes campos missionários em diferentes países, assim como os missionários que nós temos na igreja. Sino que em cada lugar onde você estiver, cada rua onde você pisar, cada escola onde você entrar, cada universidade onde você participar ou frequentar, cada família que você visitar, esse é seu campo missionário. E se você está cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, você está cumprindo sua missão. Então, assim, nós podemos dizer que nós realmente somos uma igreja missionária. E para nós tirarmos um exemplo, para nós sabermos quais são as diretrizes adicionais às quais eu tenho falado de sermos uma igreja missionária, nós temos um exemplo muito claro nos versos que nós temos lido em relação a sermos uma igreja missionária. Como a igreja do primeiro século, ela foi se formando, como ela foi se fortalecendo, como ela foi crescendo, como ela foi se expandendo. Nós temos um exemplo muito claro nesses versículos, mas algumas vezes não reparamos algumas coisas, e nós precisamos aprender nessa noite e tirar desses versículos algumas informações para que nós possamos aprender a sermos uma igreja missionária. E a primeira coisa que nós devemos aprender, que eles tinham, era que nós devemos conhecer Jesus. Mas você vai falar: mas irmão, eu sou convertido, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, né?
Eu já conheço de Jesus. Algumas pessoas que talvez não tiveram essa experiência vão falar, não, eu já ouvi falar de Jesus, aliás, alguém está me falando de Jesus, e eu estou me interessando pelas coisas que Ele fez, e que Ele pode fazer na minha vida, todas as coisas que Ele pode me dar, né? Algumas pessoas falam, eu conheço de Jesus, eu li sobre Jesus, li sobre Maomé, li sobre Buda, li sobre Confúcio, li sobre muitas pessoas. Eu conheço Jesus, foi uma pessoa muito importante na história, né? Então, tem pessoas que têm um conhecimento histórico de Jesus. Tem pessoas que têm um conhecimento religioso de Jesus. Sabem da existência de Jesus, sabem da religião, sabem de muitas informações e muitas coisas, mas não passa de meramente um conhecimento religioso, de uma cultura judia que teve um homem que morreu e trouxe a palavra de Deus, um livro com muitas sabedorias e princípios religiosos. Então, existem muitas formas de conhecer Jesus, mas nós precisamos aprender como eles aprenderam a conhecer o Jesus da palavra do Senhor, o Jesus da Bíblia, o Jesus que nos ensina em cada um desses versículos quem Ele é. E o lamentável de nós como cristãos é que muitas vezes nos conformamos com aquilo que temos aprendido do que ouvimos de outras pessoas e não daquilo que nós temos experimentado de verdade com Ele. Então nós começamos a enxergar Jesus com a lente de outra pessoa. Pode ser seu pastor, pode ser seu líder de célula, pode ser seu líder de ministério. Mas o objetivo principal é que cada um de nós tenha um relacionamento pessoal, vivo, de um a um com Jesus, para que você possa conhecer realmente quem Ele é, como Ele se comportava aqui, como ele falava no meio da multidão que ele se encontrava quando Ele veio aqui na Terra. Às vezes nós temos visto nos filmes, né, de Jesus, que nos mostra Hollywood, e geralmente vem um Jesus loirinho, com cabelão, assim, nariz perfilado, branquinho, bonitinho, mais ou menos como eu, né? Então a gente tem uma... Você riu demais, irmã, você tem pecado, né? Tá perdoado. Então nós temos essa imagem de Jesus, mas os historiadores mostram que realmente Jesus não foi muito parecido com aquelas pessoas que nos mostram nos filmes. E muitas vezes nos filmes nós vemos um Jesus que caminha assim devagarzinho, e vira e fala, o reino dos céus, fala devagarzinho, fala mansa, né? E fala baixinho, e a multidão lá, esse empurrando um, outro, 3.200 pessoas fazendo barulho, e ele fala o reino dos céus e tal, como tal. E eu fiquei pensando, será que ele era assim mesmo? Porque se eu estiver a 2 pessoas, ou 2 metros de uma pessoa que está falando assim baixinho, eu não vou entender nada. Nada, nem eu vou ouvir. Falei, o reino do quê? O reino do quê? Pertence a quê? Então, muito provavelmente, Jesus não falava assim baixinho, né? E não tinha uma fala tão mansa quanto pensamos ou nos mostram nos filmes, né? Então, nós precisamos aprender a conhecer o Jesus que nos mostra a palavra do Senhor. E para isso nós precisamos tirar os nossos óculos, não? Daquilo que nos implantaram, aquela lente que nos implantou a tradição, os filmes, as pessoas com quais nós temos contato. Às vezes não reparamos muito profundo na palavra do Senhor, mas só ouvimos aquilo que alguém nos ensina em relação a Jesus. Inclusive tem pessoas que acham que Jesus é tipo um super-herói da Marvel, alguém que veio, tipo um Terminator que veio assim, né? Caiu na terra danada, e apareceu e eu vim cuidar do protegido, elegido, né? Alguma coisa assim. Mas ele foi criança, ele nasceu de uma mulher, ele cresceu como criança, ele foi um adolescente, ele foi um jovem. A palavra do Senhor não nos mostra todos os detalhes, mas a palavra nos diz que ele foi homem e foi Deus. Então, como homem, ele teve características de homem, ele teve sentimentos, sensações, ele teve emoções de homem. E nós precisamos enxergar na palavra de Deus tudo aquilo que tem-nos para dar de rico e de bom que tem de Jesus. E não nos conformarmos com aquilo que temos ouvido pela tradição. Se você repara no Atos capítulo 1, no verso 6, quando Jesus fala com as pessoas que ele ficou 40 dias. Preste bem atenção, Jesus veio, começou seu ministério com 30 anos. Ele ficou 3 anos com eles.
né? Fazendo milagros, ressuscitou mortos, transformou água em vinho, e fez muitos milagres, ressuscitou sogra não ressuscitou, isso aí não faz. Então fez muitos milagres, e eles estavam aí, aprendendo com Jesus, se maravilhando com as ensinanças dele, mas ele morreu, e de pronto, 3 dias depois, vem ele ressuscitado. Nossa, realmente alguém especial. 3 anos de instrução, ele ressuscitou e ainda passou mais 40 dias com eles, ensinando coisas do reino. E olha o que esses cabeções perguntam no verso 6. Senhor, é agora que você vai restaurar o reino para Israel? Não tinham compreendido nada do que Jesus tinha vindo ensinar. Eles acreditavam como Israel naquela época estava sendo dominada pela Roma, pelo Império Romano. Eles eram subjugados, eles pagavam tributo. Então eles achavam que Jesus ia ser um libertador, ia ser alguma pessoa que ia revolucionar, ia levantar um exército e ia reconquistar a liberdade de Israel. Então pergunta, agora que você voltou dos mortos, você vai fazer isso? E Jesus dá umas respostas aí que você já tem ouvido, mas o que eles não tinham entendido, que ele não veio aqui a libertar da opressão do povo, ele veio aqui a libertar eles da opressão do pecado. E ele veio aqui não para ser o rei na terra, um rei de uma nação Israel, ele veio aqui para ser o rei do seu e do meu coração. Amém? Então eles não tinham entendido nada, e eu fico surpreso lendo esses versículos. Deus, será que às vezes também nós não estamos entendendo muitas coisas que o Senhor nos mostra na sua palavra? Será que o Senhor nos fala palavras específicas em relação àquilo que nós precisamos fazer para estarmos obedecendo ao Senhor, e nós não estamos entendendo nada? Então eu preciso realmente começar a olhar com uma percepção diferente em relação a quem é Jesus e qual é a mensagem que Ele está trazendo para a minha vida, qual é a mensagem que Ele quer para mim hoje. E olhando nesses dias a palavra do Senhor, comecei a enxergar um Jesus um pouco diferente, né? E uma das coisas que eu vi, por exemplo, é que a hipocrisia incomodava muito ele ficava incomodado com a atitude hipócrita dos fariseus, né? E a fé simples, comovia muito, ele se emocionava quando ele veia uma fé muito simples, incrível. Também ele era muito espontâneo e autêntico, não era uma pessoa programada, porque se ele fosse programado, você saberia o que ele ia fazer, mas era imprevisível tudo aquilo que ele fazia, mas dentro daquilo que o Senhor tinha mandado para ele. Ele disse muito pouco da ocupação romana, muitos deles veiam ele como um libertador, mas ele falou muito pouco de Roma. Ele não se preocupava com isso, ele não estava interessado com o governo que estava oprimindo eles, ele não estava preocupado com os impostos que eles tinham que pagar, ele não estava preocupado com isso, porque o propósito dele era outro, porque ele tinha um propósito diferente, né? Ele insistiu em obedecer a lei de Moisés, embora muitos deles falavam que ele não cumpria a lei de Moisés. Ele podia sentir uma empatia muito profunda com um centurião romano. O centurião romano era aquele que oprimia os judeus, e inclusive poderia até matar ou prender, mas ele teve uma empatia muito grande com um deles, e quando Pedro veio falar alguma coisa, ele falou: afasta-te de mim, Satanás. O amigo do lado. Como é isso, Senhor? Já imaginou se você chega perto do pastor, alguém do seu líder, e fala: afasta-te de mim, Satanás? Como você ficaria? Né? Chocado, né? Então Jesus fez isso. Então tem coisas que realmente nós precisamos enxergar, né? E chamavam ele de revolucionário, porém dizia que tinha que pagar impostos a Roma. Como se ele ia trazer a revolução do povo de Israel, como ele estava falando que você tem que continuar pagando seus impostos. Inclusive, ele me mandou tirar dinheiro de um peixe para poder pagar, né? Por que de um peixe, né? Por que não de algum outro lugar?
Então, tem muitas coisas que nós precisamos aprender a conhecer o nosso Jesus. Muitos pediam fazer milagres, ele rejeitava, ele era judeu, ele não poderia se misturar com os gentis, mas os gentis seguiam ele, ficava de perto, tinham ânsia e desejo de que seja encostar nele para receber alguma bênção, algum milagre, algo diferente. E numa sociedade dominada por homens, ele recrutava mulheres. Uma sociedade muito machista. Uma sociedade no qual a voz da mulher não tinha representatividade, não era ouvido, não se dava ouvidos às mulheres. Ele recrutava mulheres. Ele tinha muitas mulheres que seguiam ele. Ele nunca foi casado. Nunca foi casado. Mas ele tinha uma sensibilidade muito grande com o coração da mulher. Presta atenção, homem. Ele nunca foi casado, mas ele tinha uma sensibilidade muito grande com o sofrimento e os padecimentos da mulher. Tanto é que fala num versículo aí, e ele chora e fala, ai das que estão grávidas naquele dia. Ele mostra uma sensibilidade com aquilo que as mulheres passam. Muitas feministas atribuem as conquistas das mulheres a alguns feitos revolucionários por algumas outras mulheres. Mas o Senhor Jesus faz mais de 2000 anos, ele já estava trazendo liberdade para elas da opressão, do machismo que existia naquela época. E eu, como homem, quero pedir perdão a você, mulher, porque ainda hoje nós continuamos sendo machistas. Nós continuamos disfarçando de certos privilégios de sermos homens, quando na verdade estamos sendo negligentes a nosso papel como homem e o cuidado das nossas esposas. Por preguiça, por não querer renunciar a certos privilégios, ou por falar, isso não é para homem. E nos insensibilizamos. Mas como homens precisamos aprender de Jesus, que tanto o homem como a mulher somos iguais. Somos co-herdeiros. Amém? Ele não é herdeiro e você, por consequência, você tem uma herança. Não, somos co-herdeiros, juntamente, juntos, iguais. Então, nós precisamos aprender que Jesus estava preocupado com isso. Ele falava, deixa as crianças virem a mim. Sabe o que acontecia naquela época? Por lei, um pai que tivesse um filho, ele poderia decidir em 8 dias se ele ia ficar com aquela criança ou ele ia deixar para morrer. E ele não ia ser punido. Ele poderia decidir. Se a criança não era do sexo que ele queria, ele poderia decidir não ficar com a criança. Levava para um lugar aí e deixava ela morrer de fome. Se ele duvidasse um pouquinho de que essa criança fosse o filho dele, ele poderia decidir que essa criança morresse também, poderia deixar morrer. Não é muito parecido com o aborto que nós temos hoje? Mas ele já, desde aquela época, ele trouxe uma valia muito importante para as crianças, dizendo ainda que nós precisamos ser como elas para entrar no reino dos céus. Isso era uma mensagem chocante para aquela cultura, porque não valorizava as crianças eram peso. Se era uma criança doente, com alguma deficiência, com alguma malformação, ela poderia morrer. E eles poderiam não sentir culpa nenhuma. Eu fico meditando muito nisso, porque o inimigo quer destruir a humanidade, o homem, quer afastar de Deus. Uma estratégia muito suja, mas também muito inteligente do maligno, é acabar com as mulheres geradoras de vida, de pessoas que podem adorar a Deus. Se ele não acaba com elas, ele fere as emoções delas. Quando elas são feridas nas emoções, as crianças que são geradas dela, podem ser crianças com feridas emocionais também. E por se for a pouco, se ele não consegue acabar com a futura geração através disso, ele quer matar as crianças. O aborto não é de agora, meus irmãos. É de muitos anos atrás.
mas com crianças vivas, saídas. Há vida ainda dentro do ventre das mulheres quando elas abortam. É um assassinato também. Mas o inimigo é muito sujo e tenta destruir futuras gerações através das matanças de inocentes que não podem se defender. E ainda nós, não digo nós, ainda a humanidade acha que isso é bom porque você está se livrando de um peso. Mas Deus sabe que daquela criança menospreciada, daquela criança que você não valoriza, pode se encher a glória do Senhor. E pode ser uma pedra de tropeço muito grande para as obras das trevas. Amém? Ele não sabe o que vai ser essa criança. Ele não sabe o que pode chegar a ser, mas é um potencial inimigo para ele. Então ele quer destruir. E nosso papel é construir um legado que louve e glorifique o nome do Senhor. Amém? Amém? Então, meus irmãos, quando você enxerga a palavra do Senhor, você começa a ver um Jesus preocupado com aquelas pessoas menos favorecidas, com os doentes, com os fracos, com os não valorizados, com as pessoas que não têm valor para você, para alguém, com as pessoas que não têm representatividade, mas Ele é muito preocupado com isso. Então nós precisamos aprender com Ele, que nós precisamos ir e buscar e entender que nossa missão é conhecer o coração de Deus e cumprir aquilo que Ele tem preparado para nós, tomando muito cuidado e muito zelo com aquelas pessoas que estão precisando, com os mais vulneráveis, com os feridos emocionais, com os feridos físicos também. Então precisamos conhecer realmente Jesus, e Ele nos está gritando na sua palavra, que tem uma missão para nós, e nós precisamos tomar a sério isso. Então, se você ainda vê Jesus muito superficialmente, faça um propósito com Ele. Leia a palavra do Senhor, leia o Novo Testamento, leia a vida de Jesus e fala: Jesus, me fala. Eu quero me interessar com aquilo que era de paixão no seu coração aqui na terra. Eu quero saber o propósito do Senhor para a minha vida. E eu quero ser obediente. Me ajuda. Amém? Amém. Outra coisa interessante que nós podemos aprender com a igreja do primeiro século, é que eles entenderam muito bem pelos versos que nós temos lido, é que o propósito não era só a mensagem ficar com o povo judeu. A mensagem principal, como o pastor falou aqui no momento dos dízimos, serão benditas todas as nações da terra, todos os povos. Então o objetivo da palavra do Senhor é que todos recebam essa bênção. E em Mateus 16, 18, Jesus fala com Pedro, que ele é Pedro, e sobre essa rocha vai edificar a igreja. É a primeira vez que menciona a palavra igreja. E essa palavra igreja, a igreja, o nome igreja que nós temos agora é uma substituição da palavra original, que é eclesia. E eclesia vem de uma composição de duas palavras, que dizem chamados para fora. Então, quando ele estava nos chamando da igreja, ele nos estava chamando de assembleia, de grupo de pessoas chamadas para fora. O objetivo nunca foi dentro. O objetivo nunca foi que fiquemos dentro. Que criemos nosso grupo, nossa cápsula e não nos misturemos com ninguém. O objetivo do Senhor é que nós saíssemos e expandíssemos a palavra do Senhor e levemos para as pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor. E a igreja do primeiro século é um exemplo muito claro disso. Nós podemos ver que eles começam, seja por perseguição ou por imposição e envio, começaram a divulgar a palavra do Senhor no mundo antigo que eles conheciam. Então, um pastor argentino chamado Carlos Anacundia, ele era muito usado em libertação por a década dos 80 ou 90. E ele fala que onde tem 2 ou 3, aí está o Senhor. Então, sempre que está numa congregação reunida, o Senhor está aí. Mas a Bíblia não fala como Ele está. E ele menciona, eu acredito que o Senhor está dentro da igreja, mas Ele está na janela, olhando pela janela para os de fora, para os que ainda não têm aquilo que você tem, para aqueles que não têm esperança que você tem, para aqueles que ainda não têm o perdão que você tem.
para aqueles que ainda não experimentaram aquilo de bom que você experimentou em Cristo Jesus. Eu fiquei fascinado com essa explicação dele, e realmente, Jesus está interessado numa igreja que se edifique, que nós aprendamos a palavra dele aqui na igreja, que levemos cursos, que façamos discipulado, façamos muitas coisas, mas o objetivo principal da igreja é fora. Somos chamados para fora. E o que acontece é que muitas vezes, seja por desconhecimento, seja por ignorância, muitas vezes nós ficamos como que enjaulados, presos. Conforme a gente vai crescendo na palavra do Senhor, a gente vai se encapsulando, e talvez algum ensinamento que nós recebemos no princípio é de não nos misturar, para não sermos influenciados, porque ainda somos como bebês espirituais que estamos crescendo na palavra do Senhor. Então, para ter esse selo, esse cuidado, fala para não nos mesclar com aquelas pessoas que bebem, que usam drogas, que ficam falando muitas indecências, para não nos contaminarmos nesse sentido, para que nós possamos crescer. Mas isso fica tão marcado em nossas vidas que, com o passar de 5 anos, você não tem mais nenhum amigo bebedor, nenhum amigo cachaceiro, ou que usa drogas, ou que é adúltero. Tem muitas mulheres que já não têm uma amiga que seja mulher da vida, por exemplo, prostituta. Não vão mesclar com ela. Vão achar que eu sou amiga dela e eu concordo com aquilo que ela faz. Então, nós vamos encapsulando, vamos entrando numa jaula e somos como, desculpem a comparação, somos como animais selvagens, dentro dos zoológicos, enjaulados, presos. E esse não é o lugar que o Senhor separou para nós. Às vezes, naturalmente, por conta do excesso de responsabilidade, nos enjaulamos também, até ministerialmente. Muitas atividades, muitas responsabilidades, e o zelo por cumprir elas nos enjaula, nos encarcela e ficamos presos. Ou talvez a rotina. Vou na igreja de manhã, vou na igreja de tarde, oro, entrego dízimo, né? Faço EBD, vou na minha célula, é tudo assim. Começo a entrar numa rotina, fazendo. E aprendo muito o como, mas termino esquecendo do porquê. Por que eu busco a Deus? Por que eu louvo a Deus? Por que eu me reúno com minha célula? Por que eu vou na igreja? E vou entrando numa rotina, uma rotina constante disso, e começo a ficar enjaulado, também preso na rotina, as responsabilidades e a rotina. E, meus irmãos, algo que acontece quando os cristãos estão enjaulados, presos nessas coisas que estou mencionando, começam a haver problemas. Você começa a enxergar o defeito do outro que está aí do seu lado. E você começa a sentir que você não está no lugar certo, e começa a se sentir frustrado, espiritualmente frustrado, ministerialmente desanimado, porque você entrou numa rotina e você ficou preso numa jaula. E muitas pessoas abandonam a fé por conta disso. Muitas pessoas saem das igrejas por conta disso, porque se sentem presas. Muitas pessoas se deprimem por conta disso. Muitas pessoas cometem pecados por conta disso, por conta de ficar presos. E isso é muito nocivo e muito danino para nós cristãos. Nós precisamos entender que nós somos chamados para fora. Não sei se você já reparou, ou alguma vez você já se sentiu assim. Eu já me senti assim. Você já alguma vez pensou, no dia de manhã, acorda e você fica torcendo para que o dia termine? Nossa, ainda não acabou, não sai do trabalho ainda. Fica torcendo para que o dia acabe, já ficou assim? Ou fica torcendo para que o final de semana chegue, ainda é quarta-feira, não. Ou fica torcendo para que o 5º dia útil chegue, né? Nossa, faltam 15 dias ainda, fica torcendo. Ou você fica torcendo para que o final do ano chegue e as férias cheguem também? Ou será que você está torcendo para que a vida acabe logo? Ou será que você está tão preso em alguma coisa, no seu trabalho, na sua rotina, que você simplesmente está vivendo por viver, sem propósito, sem paixão?
e simplesmente esperando que o ano termine e se acabe logo tudo. Porque quando você está preso, a sua vida não tem significância. Porque você não vê propósito nela. Você já viu um leão enjaulado? Pensa num leão que ele nasce e cresce em cativeiro, né? Então a jaula dele é o lugar da habitat natural dele. Ele nunca saiu. Então a jaula é tudo que ele viu. Se esse é o habitat natural dele e ele nunca saiu, por que eles deixam a porta da jaula trancada? Hã? Nunca conheceu fora disso, então por que eu vou trancar a jaula? Eles trancam a jaula porque ele sabe que fora da jaula tem alguma coisa mais. O habitat é tudo que ele viu, mas os instintos dizem para ele que lá fora tem alguma coisa mais. Que ele não foi criado para estar aí. Que esse não foi o propósito. E muitas vezes nós estamos enjaulados, mas o Senhor quer te falar em essa noite que tem uma coisa lá fora para você. O Senhor tem algo grande para você e você precisa sair daquele lugar, daquele status quo, daquela rotina, daquele marasmo, daquele lugar onde você sozinho talvez entrou, daquele lugar onde você viu muitos problemas e você sozinho se enjaulou. Então você precisa saber se os instintos, o Espírito Santo que o Senhor deixou está dentro de você. Então você ficar preso não é o lugar que o Senhor quer para você. Você precisa sair daquele lugar do comodismo, do conforto, ir para fora. Porque esse é o objetivo do Senhor, esse é o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós. Nós precisamos sair. Nós precisamos dar o primeiro passo de fé. Às vezes é difícil, mas na medida que nós vamos caminhando e nós vamos dando passos de fé, as situações vão se ajeitando, as coisas vão mudando, o Senhor vai enviando a sua provisão, os anjos do Senhor vão acampando em derredor nosso. Você já percebeu que de repente a palavra do Senhor fala que nós temos anjos em derredor nosso? Eu acho que tem alguns anjos que estão assim, ó. Faz nada. Está aí na cama o dia todo. Dormindo, bocejando. Mas o Senhor colocou esses anjos para nos proteger, para nos cuidar, para nos ajudar a conquistar, a ganhar as almas, a ganhar o meu amigo do trabalho, a ganhar a minha sogra. A sogra também tem que ganhar, gente, hein? Sogra está inclusa no pacote. A ganhar o meu cunhado, a ganhar a meu amigo do trabalho. Então o Senhor tem preparado isso para nós. E nós precisamos entender que com o Espírito Santo de Deus nós estamos livres. Nós não podemos ficar enjaulados. E quando nós comecemos a caminhar, o mar vai se abrir. Amém? As circunstâncias vão se mover. As coisas vão mudar. Só precisamos dar o primeiro passo de fé. E muitas coisas vão acontecer. Tem um pastor chamado Tony Campolo. É um pastor muito conhecido nos Estados Unidos. Ele foi assessor espiritual do Bill Clinton, na época que ele era presidente. E ele foi numa conferência na Havaí. E nessa conferência, o horário em que estava aí, a variação horária é muito grande. Então, 3 da manhã, ele estava acordado e ele estava com fome. Só que Havaí, nessa hora, 3 da manhã, não tinha nada, nem ninguém no hotel para atender ele, com alguma coisa para ele comer. Então, ele saiu caminhando por aí, buscando um lugar para comprar alguma refeição e comer. E ele encontrou um café, uma cafeteria, você fala cafeteria, né? Tipo uma lanchonete, muito velha, muito lúgubre, mas ela estava aberta, 3 horas da manhã, então ele foi lá, entrou, e só tinha umas 2 pessoas bebendo aí, outra pessoa que trabalha de noite parou para tomar um café, e ele sentou e ele começou a pediu café, e poucos minutos depois entraram 8 mulheres. Eram garotas de programa. E elas entraram todas escandalosas, esparafatosas, fazendo muito barulho, gritando e falando palavrão. E o lugar era pequeno. E de pronto ele ficou rodeado de várias mulheres escandalosas. Uma sentou de um lado dele, outra sentou do outro lado. E ele ficou aí tomando café e prestando atenção nas coisas que aconteciam. De pronto uma delas fala com a amiga: aqui, amanhã,
é meu aniversário. Empolgada. E a amiga olha para ele e responde, e o que você está querendo? Uma festa? Está querendo um bolo de aniversário? O que você está querendo? Né? Ela, calma, eu não pedi nada. Você não precisa ser grossa comigo. Eu simplesmente estou compartilhando que amanhã é meu aniversário. Além do mais, quem vai fazer um aniversário para mim? Nunca fizeram um aniversário para mim? Quanto pior agora que eu estou nessa profissão. E ficaram conversando, depois, pouco tempo elas saíram. E o pastor ficou pensando, meditando, e chamou o dono do restaurante, homem grande, gordo, barbudo, bem havaiano mesmo, e falou, essas mulheres sempre vêm aqui? Ah, sim, toda madrugada elas vêm aqui para fazer uma refeição. Ah, tá. E a mulher que estava do meu lado? Ah, Agnes. Ela vem todo dia, nunca falta. Tem muitos anos que ela vem aqui e nunca falta. Ah, sim. Ela é muito gente boa. Ela tem sofrido muito, ela tem padecido muitas coisas na vida. Você não sabe da história dela, a história com a mãe, com o pai. Ela teve uma vida muito sofrida. Mas ela é muito gente boa, ela está aqui. E o pastor falou, amanhã é o aniversário dela. O que você acha se a gente faz um bolo para ela, faz uma festa surpresa? O cara ficou olhando para o pastor, cara que nunca tinha visto na vida. Não é uma má ideia. No final de contas, a Agnes é uma pessoa muito fina, gente muito boa, ela é preocupada com todas as outras pessoas. Vamos fazer eu topo. Então, eles combinam de, na madrugada seguinte, comprar algumas enfeites e comprar um bolo para fazer uma festa surpresa para a Agnes. Então, no dia seguinte, o pastor leva algumas coisas, uns presentes, e chega antes para organizar tudo. De pronto, o pastor percebe que o dono do restaurante, tinha convidado a um monte de prostitutas. Então, o pastor fala, parece que tinha metade das garotas de programa do Honolulu. Mas aí estava aí o pastor, né? No meio delas. E com o bolo e esperando. Passou alguns minutos e a porta abre e entra ela e todo mundo fala, surpresa, parabéns, Agnes, as palmas. E ela fica paralisada, estarrecida. E ela começa a chorar, e a chorar, e a chorar, e lágrimas, nunca, ninguém fez isso por mim, e tal, começa a chorar, e não podia parar de chorar, e não podia ter uma conversação com ela, até que pouco a pouco ela foi se calmando. E o pastor fala, vamos fazer uma oração por Agnes, pedir bênção de Deus sobre a vida, que cuide ela, cuide o coração dela, cuide a saúde dela, cuide a família. E ele sobe numa cadeira e começa a fazer uma oração, e todas aquelas meninas orando junto, né? Agacharam a cabeça e começaram a orar, do jeito delas, e começaram a orar, oraram, e no final abençoaram a vida dela. E no final, quando começaram a comer o bolo, o dono do restaurante chega muito bravo para o pastor. Você não me disse que você era pregador. Que tipo de pregador você é? A que tipo de igreja você vai? E o pastor fala, eu sou o tipo de pessoa que vai à igreja, que faz festas de aniversário a garotas de programa às 3 da manhã. E ele olha para ele, é impossível. Esse tipo de igreja não existe. Se esse tipo de igreja existisse, eu visitaria essa igreja e eu estaria lá. Meus queridos, eu quero ser esse tipo de igreja. Tem muito por fazer. Tem muita gente sofrendo ainda. Mas fazemos tão pouco. Porque olhamos para dentro, não para fora. Jesus está aqui, mas está lá na janela, olhando para o de fora. Precisamos sair. Meus queridos, cada lugar onde você está, Deus tem um propósito para a sua vida, para ser realizado. E você precisa estar atento e obedecê-lo. Quando o testemunho, quando o amor de Jesus chegar para outras pessoas,
como Agnes, ou como tantos outros, não vai ter desculpa para aceitar Jesus. Não vai ter. Não vai ter argumento. Porque o amor que Jesus nos mostrou na palavra do Senhor que nós lemos, estamos levando para fora. E contra isso não existe argumento nenhum. Amém? Vamos ficar em pé? Uma terceira coisa que nós aprendemos nessa igreja primitiva é que uma igreja que persevera apesar da perseguição e apesar dos problemas e dificuldades que possam estar passando. Sei que nós temos vivido tempos muito difíceis com pandemia, crises laborais, crises familiares que nunca faltam, problemas até de saúde. Mas nós precisamos aprender com essa igreja que, embora tenha perseguição, a palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflições, mas que Jesus venceu o mundo. E se nós estamos em Cristo, nós também vencemos o mundo. E as suas dificuldades, e suas enfermidades, e suas carências. Se você está em Cristo, você deve continuar caminhando, apesar das circunstâncias. No século XVIII, XIX, era muito caro fazer missões em outros países. Ainda é caro, mas naquela época era muito, muito caro. Então tinha muitos missionários que somente compravam a passagem, conseguiam comprar a passagem de ida. Eles eram chamados missionários de ida, porque o retorno não estava garantido para eles. Então uma das coisas mais caras que existia naquela época era o caixão para ser sepultado. Então eles trabalhavam, ganhavam ofertas e eles compravam o caixão. E eles iam nos navios para os campos missionários com um caixão, para ter um lugar onde ser enterrado. Eles levavam como se fosse a mala deles, né? Então, dentro deles ia a roupa, todas essas coisas. Não existia garantia de retorno. Lugares onde muitos missionários eram mortos, onde muitos missionários padeciam fome, padeciam frio, mas não importava para eles isso, porque eles sabiam que tinham que cumprir o propósito para o qual foram chamados. Semana passada fiquei sabendo de uma igreja em Uganda, onde cristãos fervorosos, em aqueles cultos que duram horas e horas, pulavam e cantavam e clamavam chorando: Deus, nos leva a lugares perigosos. Deus, queremos morrer pela causa, pela pregação do Evangelho. Nos leva a lugares perigosos. Nos leva, é honroso para nós se nós morrermos pregando a Tua palavra do Senhor. Temos tanto para aprender, somos muito privilegiados, temos muito, precisamos mudar. E para isso precisamos enxergar Jesus com um olhar diferente quando leamos a palavra do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essas pessoas que estão aqui. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo no meio das dificuldades que possamos estar passando. Mas a Tua palavra é eterna e poderosa sobre tudo e qualquer dificuldade, Senhor. Pode fazer mais aquilo que nós esperamos, pensamos, pode nos surpreender. Mas principalmente, Senhor, que essa palavra quebre nossos corações. Quebre nossos paradigmas, nossos pensamentos, nossos racionamentos, nossas prioridades, as intenções do nosso coração. Queremos viver de uma maneira digna que o Evangelho nos ensina. Não queremos viver o cristianismo do outro. Queremos viver o cristianismo de Jesus. Nos transforma cada dia, Senhor. Precisamos Te conhecer. Ainda conhecemos muito pouco.
Dia a dia sejamos moldados, transformados, impelidos, fortalecidos e levados para fora com o Espírito Santo dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.